Boa noite, meus irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje teremos o privilégio de trazer a palavra do Senhor, juntamente com o auxílio da Júlia Almeida, transmitindo também por meio da linguagem de Libras. E eu queria pedir para os irmãos agora se concentrarem, deixarem um pouco o chat de lado, ficarem focados no chat somente para questões relacionadas ao que nós iremos hoje aprender a respeito da palavra de Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem as escrituras lá na carta à igreja dos Filipenses, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 14. Filipenses capítulo 3, 12, versículo 12 ao versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos reunidos como teu povo, diante do Senhor, diante da tua santa palavra, e esperamos, Pai, a semana toda por esse alimento, esperamos a semana toda por ouvir a tua voz, por sermos alimentados pelo teu Espírito e transformados também. Por isso, rogamos o teu auxílio essa noite, para que o teu nome seja honrado e glorificado no nosso meio, as nossas vidas transformadas, o nosso amor por ti aumentado e o nosso amor pelo próximo também. Ajuda-nos, Pai, nesse propósito, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma competição muito famosa que chama-se Ironman. Né? O Ironman, que é uma modalidade de triatlon aí que surgiu em 1974, em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde os atletas disputam 3 modalidades diferentes, numa sequência específica de natação, ciclismo e corrida. A principal competição desse triatlon, ela acontece lá no estado do Havaí, numa cidade chamada Kona. E a prova começa com 3,8 quilômetros de natação. Então, você vai nadar no mar aberto, 3 quilômetros, você não pode usar aquelas roupas de borracha que facilitam atletas a nadarem, não pode fazer isso, e você tem que cumprir para não ser desclassificado da competição, tem que conseguir nadar esses 3,8 quilômetros em 2 horas e 20 minutos. Mas aí não acabou. Agora começa, então, a segunda etapa, que é o ciclismo, onde os atletas precisam pedalar por 180 quilômetros. E aí não bastasse todo o percurso ondulado lá da região do Havaí, com montanhas, com subidas e descidas, ainda existe também rajadas de vento de mais de 40 quilômetros por hora, que inclusive os atletas chegam a falar que chegam a balançar a bicicleta e empurrar as bicicletas. Né? Tempo limite para ele executar essa parte do ciclismo, 10 horas e 30 minutos. Por último, e não tão fácil, chega a parte da corrida, 42 quilômetros, uma maratona, debaixo de um sol de 30 graus Celsius, e que ele tem que correr durante o tempo de 17 horas. Falam que a produção de energia que esses atletas gastam durante uma prova como essa no Havaí, do Ironman, é de mais ou menos entre 7.000 e 10.000 calorias durante a corrida. Lembrando que o consumo diário de caloria humano médio é entre 1.500 e 2.500 calorias. Meus irmãos, esse nosso texto de hoje fala a respeito também de uma corrida. Esse nosso texto de hoje fala a respeito de um tipo de Ironman que nós precisamos competir na nossa vida cristã, que nós precisamos trilhar na nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, na verdade, aqui nos ensina estratégias para a gente correr essa vida cristã. E o nosso texto de hoje, então, vai falar sobre isso. 3 elementos
que são contidos nas estratégias de Paulo para a corrida cristã. Então, nós vamos ver hoje qual é que é a estratégia do apóstolo Paulo na corrida da vida cristã. E nós vamos ver isso em 3 partes, com a primeira parte sendo insatisfação, a segunda parte, dedicação, e a terceira parte, um alvo bem definido. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui é aquele que nos versículos anteriores faz aquele importante contraste entre os judaizantes e o cristianismo. E ele usa a sua própria vida para fazer isso. Como um judeu rigoroso que ele era, ele pega a sua própria vida como exemplo para mostrar a distinção entre o que era o judaísmo, esses judaizantes, e o cristianismo. E aí a gente vê nos versículos anteriores aquela declaração, né, ardente, comovente, até dramática do apóstolo Paulo. E aí ele agora fala sobre a respeito de que largava tudo, estava disposto a considerar tudo como um estorvo para poder conquistar a Cristo e ser conquistado e ser achado no Senhor Jesus, versículo 8 e 9 desse mesmo capítulo. Meus irmãos, então, qual que era a estratégia do apóstolo Paulo para correr essa maratona da vida cristã, essa corrida da vida cristã? E o primeiro elemento que consta nessa estratégia do apóstolo Paulo é insatisfação. Meus irmãos, o versículo 12, na primeira parte, fala assim que não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. No versículo 13, ele ainda fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo, o insatisfeito. Paulo, aquele que foi encontrado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco. Paulo, aquele que foi arrebatado ao terceiro céus. Paulo, aquele que viu e ouviu coisas que são inefáveis, difíceis de descrever em razão de sua natureza, de força e beleza, coisas indescritíveis. Paulo, o missionário, plantador de igreja, grande teólogo do Novo Testamento. Aquele apóstolo que podemos dizer que, inclusive, falavam coisas difíceis até para outros apóstolos compreenderem, como o próprio apóstolo Pedro diz que, olha, tem coisas que Paulo fala que é difícil de entender mesmo. Esse homem, esse grande homem de Deus é espiritualmente insatisfeito, descontente. Ele fala, olha, eu não alcancei ainda, eu preciso continuar. Esse homem que desfrutava de um relacionamento profundo com o Senhor Jesus durante 30 anos, fala sobre insatisfação. E aí, para a gente não confundir, não é verdade? Porque mais lá na frente, o próprio apóstolo Paulo fala que devemos estar contentes, na verdade, ele fala que é um mandamento estarmos contentes sempre no Senhor Jesus e tudo mais. Vamos definir essa insatisfação como santa insatisfação. Paulo aqui, então, como estratégia para a corrida da vida cristã, fala que nós devemos ter uma santa insatisfação porque nós precisamos desejar mais de Deus. A gente lembra de Moisés falando que queria mais da glória de Deus, lá em Êxodo 38:11. A gente lembra de Jacó se agarrando ao anjo do Senhor porque queria receber bênção da parte de Deus, queria receber o próprio Deus. Um teólogo vai dizer que o descontentamento santo é bom porque continua a nos impelir em direção a Cristo. Meus irmãos, a insatisfação santa, ela é uma forma da gente evitar a estagnação espiritual. Ela faz a gente evitar que a satisfação com o patamar da vida cristã que a gente alcançou. Ela cultiva na gente uma insaciabilidade da parte de Deus. Não importa, meus irmãos, quanto tempo nós temos de vida cristã. Não importa em que ponto da jornada cristã nós estamos. Essa santa insatisfação deve estar presente em nossas vidas. Porque se o apóstolo Paulo, que viveu todas essas coisas, foi alguém insatisfeito espiritualmente, quem dirá nós, meus irmãos? Ela evita, meus irmãos, da gente achar que já somos perfeitos, que nós já alcançamos aquilo que precisava ser alcançado. E, meus irmãos, infelizmente, existem correntes teológicas que ensinam isso, que é possível alcançar uma perfeição nessa vida, que é possível, por meio do seu esforço, da diligência na sua vida cristã, de você ficar sem pecado. E a gente sabe que devemos rejeitar esse ensino, porque o próprio apóstolo João disse que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Meus irmãos, pessoas satisfeitas, elas têm a tendência de relaxar, de pararem, de se acomodarem. É assim que acontece com a gente, não é verdade? Quando a gente vê
aquele almoço saboroso de domingo na nossa frente, e aí a gente está com fome, insaciável, doido para almoçar. A gente come para quando? Quando estamos satisfeitos. Quando a gente realmente saciou a nossa vontade. E aí, infelizmente, não podemos ser assim na nossa vida cristã. Nós não devemos nos saciar do Senhor Jesus, de conhecer ao Senhor Jesus e de desfrutar da comunhão do Senhor Jesus. Nós devemos ser pessoas insatisfeitas. Não existe, meus irmãos, na vida cristã, aposentadoria. Tem gente que acha que só porque já tem 50 anos de igreja, está na hora de diminuir o ritmo. Tem gente que acha que porque já leu a Bíblia 10 vezes, agora eu não preciso mais ler a Bíblia, eu já li o suficiente. Tem gente que chega e fala, já trabalhei demais na igreja, não preciso mais trabalhar, vou ficar aqui só olhando agora as coisas. Deixa eu dar espaço para os novos trabalharem. Tem gente que acha que já evangelizou demais. Meu irmão, não importa se nós temos 1 ano, 10 anos, 50 anos de conversão. Nunca devemos estar satisfeitos, porque se o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo foi assim, quem dirá, meus irmãos, nós? Conhecimento, meus irmãos. Tem gente que acha que já aprendeu o suficiente a respeito das Escrituras, a respeito do Senhor Jesus. Só que, meus irmãos, nós devemos ser pessoas com a insatisfação santa, desejosos sempre de aprender mais a respeito do nosso Deus. Tem sempre um ponto doutrinário novo que nós precisamos aprender. Tem sempre algo que nós precisamos dedicar as nossas energias para que a gente desenvolva e aprenda intelectualmente a respeito da fé cristã, a respeito dos dogmas da igreja. O conhecimento do Senhor Jesus, meus irmãos, ele é inesgotável. Ele é uma fonte eterna de conhecimento. Nunca vamos ficar saciados. Por isso que nós nunca, então, devemos estar satisfeitos. Nunca devemos relaxar ante a esse conhecimento que nós já temos do Senhor Jesus. A gente deve ter um coração ensinável, que anseia por saber mais a respeito da história do Senhor Jesus, da sua obra, do seu plano de redenção para o seu povo, do seu plano de restauração de toda a criação. Esse devemos ser nós, meus irmãos. Nós também devemos ser pessoas insatisfeitas com o serviço. Sempre, meus irmãos, terá algo que devemos fazer. Sempre tem algo que a gente precisa fazer na nossa vida, servindo na igreja, servindo ao nosso próximo. Tem gente, meus irmãos, que trabalha 1 ano numa diretoria de sociedade interna, e aí depois que ele trabalha esse ano, ele fala assim no outro ano. A gente chega, né? E aí você vai se candidatar de novo, né? Você vai se colocar à disposição. Aí ele, no ano que vem, eu vou descansar, porque esse ano eu já trabalhei. Meus irmãos, devemos ser insatisfeitos e incansáveis no trabalho que nós prestamos ao nosso Deus. A gente vê professores, às vezes, em escola bíblica dominical, que dá aula 1 ano e no outro ano vou descansar. Óbvio que eu estou falando de maneira mais generalizada, meus irmãos, mas Deus não dá descanso aos nossos dons. Deus tem nos dado dons e talentos para que a gente sirva a Ele, sirva ao seu povo, sirva aqueles ao nosso redor. Então sempre há algo que devemos fazer, não devemos nos cansar, não devemos relaxar e achar que nós já fizemos o suficiente. Porque, meus irmãos, se até o apóstolo Paulo, que fez tantas coisas que nós conhecemos a respeito dos registros nas Escrituras, não se cansou, era incansável, insaciável, insatisfeito com tudo que estava fazendo. Quanto mais, meus irmãos, nós. Mesma coisa, meus irmãos, na luta contra o pecado. Sempre terá um pecado na nossa vida que precisa ser tratado. Às vezes você tratou um pecado aqui e acha que pronto, acabou. Agora eu venci um pecado, está na hora do descanso. Agora é hora de relaxar. Não devemos nos enganar, meus irmãos. Se a gente vence um pecado, a gente tem que prosseguir na luta contra o outro pecado e assim sucessivamente. Não devemos ser pessoas satisfeitas pela vitória de pecados que a gente realizou 10 anos atrás. Tem gente que é assim. O último feito de mortificação de pecado aconteceu 10 anos atrás. E aí fica só em função disso, não a luta hoje. A luta só de 10 anos atrás. Da mesma forma, também experiências, meus irmãos. Não devemos ser satisfeitos com experiências antigas. Não devemos nos satisfazer com experiências vividas no passado. Devemos ansiar por experiências na presença de Deus hoje. Nós, às vezes,
Na igreja, de forma geral, nós somos nostálgicos. Não é ruim ser nostálgico. Não é ruim. Eu me junto com os meus amigos, a gente fica lembrando de acampamentos de 15 anos atrás, a gente ri, a gente se diverte. É bom, é legal, é algo bom. O problema é quando fica só aí. O problema é quando a experiência espiritual da pessoa se resume a algo que ele viveu há 10 anos atrás. Ele relaxou, ele ficou satisfeito, ele ficou acomodado com tudo que ele tinha vivido. E o apóstolo Paulo nos lembra, não devemos ser assim. Os cristãos, Donald Carson fala, jamais devem se satisfazer com a graça de ontem. Não devemos, meus irmãos, nunca nos satisfazer com a graça de ontem. Devemos sempre ansiar por mais conhecimento da palavra de Deus. Devemos sempre ansiar por mais serviço na presença de Deus. Devemos sempre ansiar por mais mortificação, luta contra o pecado nas nossas vidas. Devemos sempre ansiar, meus irmãos, por experiências dos dias de hoje, no presente, na presença de Deus. Esse primeiro ponto também nos lembra, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos lembra que não há perfeição. O apóstolo Paulo, que falou em capítulos anteriores dessa mesma carta, a respeito de humildade em vários trechos da carta, falando da necessidade de humildade, aí agora ele revela essa sua humildade. O apóstolo Paulo não é alguém que só exige algo dos outros e ele fica imune a essas práticas. Ele fala, olha, sejam humildes como Jesus. E ele chega e age em humildade, falando, olha, eu também não sou perfeito. Eu não atingi essa perfeição. Olha, eu preciso prosseguir, eu preciso progredir na minha vida cristã. Eu não alcancei nada ainda. E, meus irmãos, isso é um grande aviso para a gente. Porque, pais, muitas vezes nós achamos que vamos ensinar os nossos filhos a respeito da vida com Jesus, não demonstrando nenhum tipo de fraqueza. A gente quer dar segurança aos nossos filhos, quer dar segurança às pessoas ao nosso redor, e a gente não quer demonstrar fraqueza. O apóstolo Paulo, pelo contrário, fala, olha, eu não sou perfeito. Eu não cheguei lá. Então, não tenha vergonha, pai, mãe, de reconhecer erros na frente dos seus filhos. Não tenha vergonha de demonstrar arrependimento. Não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha, porque se o apóstolo Paulo não teve vergonha de falar que não era perfeito, quanto mais nós, meus irmãos, não precisamos ter esse tipo de vergonha. Pastores, oficiais, líderes da igreja também, no intuito de incentivar a igreja, incentivar os liderados, muitas vezes fazem o mesmo. Tem medo, tem receios de mostrar fraqueza, tem receios de mostrar que são falhos, que cometem equívocos. Não precisamos ser assim, meus irmãos, porque se nem o apóstolo Paulo era assim, quanto mais nós vamos exigir sermos assim. E, infelizmente, às vezes até as ovelhas buscam pastores assim. Ovelhas que buscam pastores que não têm defeito, que não mostram erros e tudo mais. Colocam esses pastores, às vezes, botam em pedestrais esses pastores. E não precisa ser assim, meus irmãos. Paulo vem justamente corrigir isso nas nossas vidas, como corrigir isso na vida dos filipenses, que são os primeiros ouvintes dessa carta. Meus irmãos, nós não precisamos demonstrar a perfeição. Na verdade, quando nós agimos assim, nossos filhos, ovelhas e liderados, eles criam o ideal de liderança, de pai, de pastor, de oficial, que não pode ser alcançado. Isso frustra. E ao invés de encorajar, ao invés de animar, ao invés de trazer vigor para as pessoas que estão trilhando essa corrida da vida cristã, faz justamente ao contrário. Eles olham os líderes perfeitos, que demonstram perfeição, que nunca erram, que nunca demonstram fraqueza, e ficam frustrados, porque, olha, nunca vou conseguir ser assim. Eles pensam, nunca vou chegar nesse patamar. Ficam desanimados. E não precisa, meus irmãos, ser assim. Precisamos criar empatia, despertar esperança, saber e mostrar para os nossos filhos, para os nossos liderados, que nós também estamos trilhando o mesmo caminho que eles estão trilhando. Nós estamos juntos nessa corrida e que, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, nós visamos progredir em insatisfação, como o apóstolo Paulo fala, desejando alcançar aquilo para o qual ele foi alcançado
pelo Senhor Jesus. Precisamos, meus irmãos, derrubar essa ilusão no meio do povo de Deus, de que pais não podem errar, pastores não podem errar, que pastores, pais, oficiais, líderes são perfeitos. Não precisa ser assim. A estratégia do apóstolo Paulo é justamente na mão contrária dessa situação que às vezes nós presenciamos no meio do povo de Deus. O segundo elemento da estratégia do apóstolo Paulo na corrida da vida cristã é dedicação. Veja aí a continuação do versículo 12. Ele diz que mais prossigo para conquistar aquilo, para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. No versículo 13, na segunda parte, ele também fala, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Meus irmãos, uma coisa só eu faço, o apóstolo Paulo diz. Prossigo, prosseguir. Esse verbo prosseguir, ele significa literalmente correr, avançar rapidamente para alcançar algo. É uma palavra que indica e que era utilizada para indicar o movimento de um velocista durante a corrida. Paulo, ao empregar essa palavra, aponta a ideia de que ele, insatisfeito como está correndo velozmente atrás de algo, acelerando, dando o seu maior, dando o seu máximo, se dedicando para chegar até a linha de chegada. Imagina, meus irmãos, um corredor aumentando as suas passadas, aumentando o movimento dos seus braços, inclinando a cabeça para frente para chegar em primeiro. É isso que Paulo está querendo dizer. Que o seu empenho para alcançar a linha de chegada é máximo. A sua dedicação é total. Paulo entendeu que fora alcançado por Cristo no caminho de Damasco e que agora deveria empregar todas as suas forças, todo o seu ser, para também alcançar o Senhor Jesus. O motivo da dedicação é conquistar aquilo para o qual também ele fora conquistado. E por isso ele fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo deixa o seu currículo judaizante para trás. Paulo deixa todo o seu extenso currículo judaizante para trás. Ele abandona seus fracassos. Paulo não está falando aqui, meus irmãos, de apagar o seu passado. Ele não está falando aqui de você, olha, como uma borracha, olha, apague. Não é isso que Paulo está falando. Não é isso. Paulo está falando aqui, olha, não perca tempo olhando para trás. Você já tentou, meu irmão, correr olhando para trás? Como é difícil você manter um ritmo, você manter uma velocidade na corrida, olhando para trás, tentando ver o que está para trás. É complicado. Você perde desempenho, você perde velocidade, você perde ritmo. Paulo aqui está dizendo, olha só, eu não me apego também às coisas que ficaram para trás, aos meus feitos que ficaram para trás. Eu não me apego a isso. E isso, às vezes, é muito comum no nosso meio, meus irmãos. Pessoas estagnadas, pessoas sem progresso na vida cristã, pessoas que estão paradas, elas vivem do passado. Ela já foi presidente de sociedade interna, já foi presidente do CP, UPJ, UMP, UPA, já foi presidente da SAF, já foi presidente disso, daquilo outro, diversos ministérios da igreja. Meus irmãos, Paulo não se ancora nos seus feitos do passado. Paulo não se ancora nos seus feitos do passado. Ele busca fazer novas coisas. Ele busca continuar trabalhando, continuar fazendo aquilo para o que ele foi chamado a fazer. Pessoas que um dia já foram ativas na vida cristã, muitas vezes agora saíram da pista, se tornaram espectadores, se tornam essas pessoas que ficam correndo, olhando para trás, que ao invés de esquecerem o passado, ficam presas no passado. Nós devemos escolher, meus irmãos, o que nós vamos ser. Espectadores ou corredores? Espectadores apenas assistem a vida cristã passar. Eles podem estar, às vezes, presentes fisicamente no nosso meio, mas o seu coração, a sua mente, os seus desejos, tudo dele está longe, só o seu corpo está ali presente. Podem conhecer algo a respeito de Jesus, mas estão satisfeitos e passam apenas a assistir, a serem apenas passivos ante a corrida da vida cristã. Corredores não são assim. Corredores só têm uma coisa na sua mente. Só uma coisa ocupa o seu pensamento: chegar no alvo para o qual ele foi alcançado, ultrapassar a linha de chegada, não permitir que nada desvie o seu foco, não permitir se dar ao luxo com distrações. A concentração é extrema, meus irmãos.
Steve Lawson fala que a mentalidade correta é fundamental para o viver de forma correta. E aí aqui eu lembro de uma expressão criada por um atleta, jogador de basquete, que morreu ano passado, Kobe Bryant, que ele desenvolveu um termo, escreveu até um livro a respeito disso, falando sobre o Mamba Mentality. Que ele falava que o que é o Mamba Mentality? É que era preciso estar sempre no limite, fazer cada treinamento e cada partida como se fossem os últimos. É apenas tentar o seu melhor a cada dia. É a forma mais simples de apenas tentar melhorar no que quer que você esteja fazendo. E aí ele gostava de desafiar as pessoas, deixar as pessoas desconfortáveis, tirar as pessoas da zona de conforto, para que as pessoas fossem motivadas também a fazer algo, a sair dessa zona de conforto, a progredirem, a terem ambições e por aí vai, né? E Paulo, de certa forma, é o que ele faz aqui com a gente. Ele fala assim, olha, meus irmãos, espiritualmente falando, nós precisamos ter a mentalidade correta. Espiritualmente falando, nós devemos lembrar que não alcançamos a perfeição e que esse progresso pela busca da perfeição continua. Nós não alcançamos nada ainda. Devemos ter sempre renovado a nossa mente e reavivar as nossas emoções, redirecionando a corrida da vida cristã que nos está proposta. Não nos acomodando com os nossos feitos, não nos acomodando com os nossos progressos, mas nos dedicando a sempre melhorar a cada dia, sempre melhorar a cada momento. O que inibe muitas vezes, meus irmãos, as pessoas de tentarem, de se dedicarem, de se esforçarem nesse progresso da vida cristã, é que muitas vezes o medo do fracasso é maior. O medo da vergonha é maior. E, infelizmente, meus irmãos, qualquer tropeço na vida cristã de muitos fazem eles desistirem. Porque eles ficam envergonhados, porque eles ficam frustrados, porque eles ficam decepcionados com o tropeço no meio da corrida e aí eles desistem. Mas não é assim que deveria ser. Eles esquecem que o apóstolo Paulo nos chama a uma dedicação obstinada. É o mesmo que diz, aquele que terminou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. É o mesmo apóstolo também que nos chama a essa dedicação ao máximo, é o que também fala que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar em vós. Sendo assim, meus irmãos, o apóstolo diz, desenvolvam a sua salvação. Não é pela nossa força, meus irmãos. Essa dedicação máxima que nós iremos empreender, empregar nessa coisa da vida cristã, ela não vem de nós. Ela é fruto do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Por isso que nós não precisamos ter vergonha dos tropeços. Por isso que nós podemos deixar esses tropeços para trás. Por isso que nós podemos esquecer dessas coisas que ficam para trás. É uma corrida, meus irmãos, que nós já sabemos o resultado. Deus nos chama a uma corrida que nós já sabemos o resultado. É a vitória por meio de Cristo Jesus. Mas mesmo assim ele ainda fala, corram. Corram essa corrida da vida cristã. E, infelizmente, hoje em dia as gerações têm sido cada vez mais frágeis nessa corrida da vida cristã. Qualquer frustração, qualquer dor, qualquer medo fazem com que eles desistam. Eu sou dessa geração, meus irmãos. Uma geração que não tem sabido, não aprendeu a lidar com desânimo, não aprendeu a lidar com frustrações, não tem aquele senso de dever, de dedicação, que era tão impressionante muitas vezes nas gerações anteriores. Se o trabalho é difícil, a gente larga. Se a faculdade está difícil, eu largo. Se o relacionamento começa a ter complicações, vamos divorciar. Ter filhos? Não, muito trabalho. Para que ter filhos? Então tudo, meus irmãos, tudo é motivo de frustração, de decepção. E na fuga de todas essas coisas, nós acabamos não nos expondo à vida cristã, não correndo essa vida cristã e paramos. Ficamos parados na beira da pista, passivamente assistindo como espectadores outros correrem essa vida cristã. A vida espiritual, meus irmãos, não precisa ser assim. Na vida espiritual também não precisa ser assim, porque muitas vezes tem sido assim. Se eu acordo mal-humorado, se eu acordo desanimado, então hoje eu não vou para a igreja. Deus vai entender. Se eu tive um dia puxado, se eu tive um dia corrido, aí hoje eu não vou fazer minha devocional, não vou ler minha Bíblia, não vou fazer minha oração. Tudo é uma justificativa para não ser corrida a vida cristã
com dedicação, falta tenacidade. E nós precisamos, meus irmãos, para a corrida cristã, de dedicação. Precisamos de um condicionamento físico e espiritual que nos mova a fazer o que é preciso ser feito, independente das circunstâncias. Que nos mova, mesmo que de forma automática, a continuar caminhando, mesmo nos dias maus. É assim com esses atletas de alto nível. Muitas vezes eles estão lá correndo, como a gente viu, pedalando há mais de horas, mais de 5 horas, e muitas vezes eles querem parar. Só que eles estão lá no automático. O corpo deles já foi condicionado, a mente já foi condicionada a continuar correndo, independente das circunstâncias. Vida cristã, meus irmãos, muitas vezes também precisa ser assim. Nós precisamos de dedicação, treinamento, exercícios diários por meio da nossa vida devocional, leitura da palavra, oração, exposição pública, a pregação da palavra, todos os meios de graças necessários para o fortalecimento de todo o nosso ser, para que quando chegar o dia mau, para quando chegar aquele dia do desânimo, a gente mesmo, às vezes, de forma automática, faz o que precisa ser feito. Dedicação ao máximo, dedicação extrema. Por fim, meus irmãos, a estratégia do apóstolo Paulo na corrida da vida cristã deve ter um alvo bem definido. Versículo 14, ele fala que prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, é interessante que a palavra aqui que ele utiliza para alvo é a palavra chamada scopus. É uma palavra que deu origem a uma palavra inglesa também bem conhecida no meio militar, que é scope. Scope é aquele objeto que você fixa os olhos, que geralmente é colocado nas armas para você observar o alvo com mais foco, apesar da distância, com mais... Você fixar os seus olhos no alvo. Focalizar ajuda você a focalizar o seu alvo. E aí Paulo diz, olha, nós precisamos ter isso. Precisamos fixar os nossos olhos. Precisamos botar um fixador nos nossos olhos para que não haja distrações e a gente olhe exclusivamente para o nosso alvo. E qual é esse alvo, meus irmãos? Qual é o alvo do apóstolo Paulo? De onde que o apóstolo Paulo não tira os seus olhos? E essa resposta, nosso texto nos diz, e toda a Escritura nos mostra, de que todos aqueles filhos de Deus, comprometidos, dedicados na corrida cristã, insatisfeitos com a sua vida cristã e que sempre estão olhando para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus deve ser o alvo das nossas vidas, meus irmãos. O pleno conhecimento de Cristo, a total semelhança com Ele, conhecer o Senhor Jesus, ser alguém santo, esse deve ser o nosso alvo. Essa devia ser a nossa maior ambição aqui na Terra. O Senhor Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes a nossa visão periférica acaba nos distraindo. A nossa visão periférica acaba nos distraindo. Existem muitas distrações, meus irmãos. Muitas distrações. No entanto, a nossa visão deve ter um foco exclusivo e não dispersar. Foco exclusivo no Senhor Jesus. Dá para entender, porque muitas vezes a gente fica correndo em círculos. Dá para entender, porque muitas vezes a gente fica batendo na parede, ao invés de desviar da parede na corrida. Muitas vezes dá para entender porque a gente fica dando voltas, passando pelos mesmos lugares toda hora, porque o nosso foco, o nosso alvo foi mudado. O nosso alvo sempre deve ser o Senhor Jesus. Qual é, meu irmão, o alvo da sua vida? Qual é a grande meta da sua vida? Qual é a grande ambição do seu coração? É um casamento? Seria um concurso público? Seria uma casa bonita? Viagens? Seria um sucesso profissional? Qual é o grande alvo da sua vida? É o que o apóstolo Paulo nos lembra, que se quisermos correr a vida cristã, a estratégia envolve ter o alvo bem definido, que é o Senhor Jesus. Meus irmãos, nenhum desses alvos que eu citei são errados em si mesmo. Não é pecaminoso desejar um casamento, não é errado desejar um sucesso profissional, não é errado comprar uma casa, querer viajar, essas coisas não são erradas. O problema é que o apóstolo Paulo está dizendo que só deve haver um alvo principal na sua vida. C.S. Lewis,
Diz que nós somos criaturas que se entregam pela metade, perdendo tempo com bebidas, sexos, ambições terrenas, quando nos é ofertado a alegria infinita. Somos como crianças ignorantes, que querem persistir na brincadeira de fazer bolos de lama, porque não podemos imaginar o significado de ter recebido o convite para passar uma temporada num maravilhoso hotel à beira-mar. C.S. Lewis diz, nós nos satisfazemos com pouco. Parece que o Senhor vê os nossos desejos como fracos demais e não fortes demais. Meus irmãos, não se contente com nada menos do que Jesus. Que Ele seja a meta, que Ele seja a ambição, que Ele seja o propósito da sua vida. E todas essas outras coisas, todas elas vão ser acrescentadas, se o Senhor assim quiser, e você, inclusive, irá usufruir delas muito melhor do que se você colocar elas em primeiro lugar. O texto continua dizendo que nós devemos buscar o alvo do prêmio da soberana vocação. E que prêmio é esse, então? E aí vale a pena frisar aqui que Paulo não está dizendo que ele conquista esse prêmio, que é o esforço do apóstolo que faz receber esse prêmio, como nas competições que nós conhecemos, que o atleta se esforça e ele é digno de receber o prêmio. Pelo contrário, aqui o apóstolo fala de algo para o qual ele já foi alcançado. Esse prêmio já fora conquistado pelo Senhor Jesus. Mas Deus, o nosso Deus, ele é tão bom que ele nos dá estímulos, meus irmãos. Deus nos dá estímulos. Ele fala, olha, honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam longos nessa terra. Deus nos dá estímulos. Deus nos dá galardão. Deus nos dá bênçãos quando nós buscamos a Ele, quando nós ansiamos Ele de todo o nosso coração. E algumas dessas bênçãos são terrenas, sim. Não vamos pensar que alguns desses prêmios só são prêmios a serem recebidos na eternidade. Nós recebemos faísca desses prêmios, gotas desse prêmio. Nós recebemos aqui conhecimento de Jesus, nós recebemos aqui também comunhão com o Senhor Jesus. Bênçãos diversas nós recebemos aqui. Mas certamente o apóstolo aqui está apontando para algo maior. Certamente aqui o apóstolo Paulo está falando de algo que Jesus já separou para o seu povo, que Jesus já separou para ele. Atletas terrenos recebem prêmios terrenos, corruptíveis, dinheiro, fama, coisas passageiras. Atletas de Cristo recebem prêmios incorruptíveis, uma coroa de glória para todos aqueles que amam ao Senhor Jesus, aqueles que a Escritura chama mais do que vencedores, vida eterna, comunhão plena com o Senhor Jesus e todos os santos nos novos céus e nas novas terras. Mas esse prêmio, apesar de ser usufruído, lembre-se de ser algo para o futuro, é algo também que a gente já pode usufruir agora. Lembre-se que você está fazendo uma corrida e quando você corre, por mais difícil que seja fazer um Ironman lá no Havaí, a paisagem é bonita, o ambiente é bonito, apesar de toda a dificuldade, existe também o benefício da beleza ao redor. Da mesma forma aqui, nós corremos essa vida cristã de forma insatisfeita, buscando sempre mais, não nos acomodando, não achando que já estamos perfeitos e completos, mas buscando crescer em santidade, no conhecimento do nosso Deus, buscando crescer na nossa vida cristã, nos dedicando a isso, organizando toda a nossa vida em função desse propósito de correr a vida cristã com dedicação, com esmero, quer seja no dia ruim, no dia mau, quer seja faça sol ou faça chuva, estamos lá correndo. E esse prêmio que nós recebemos, esse alvo que é o Senhor Jesus, nós iremos receber também, usufruir dele aqui na terra. Usufruímos de gotas, de faísca dele aqui na terra, obviamente também lembrando que só plenamente nos novos céus e terras, porque esse é o conhecido, né, que a gente sempre fala do já, mas ainda não. Já usufruímos, mas ainda não de forma completa. Meus irmãos, lembrem-se do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, olha, o apóstolo Paulo fala, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que andou em humildade, que se dedicou à sua vocação aqui na terra, que se dedicou àquilo para o qual ele foi chamado, sendo obediente até a morte.
O autor aos Hebreus fala que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Para Paulo, meus irmãos, a vida cristã é como uma corrida. A vida cristã é como uma corrida. Não é uma corrida curta, não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de 200 metros, mas é uma corrida longa, é uma maratona. E qual é, então, a estratégia do apóstolo para correr essa corrida? Primeiramente, não ficar satisfeito, não se contentando com a sua condição espiritual presente, sempre almejando crescimento e novas experiências com Deus, cientes de que nunca será perfeito. Dedicação, lembrando que a corrida é longa, que por isso não devemos ser apenas espectadores, mas atletas que prosseguem, não param, apesar de qualquer circunstância que nos cerca. Tendo sempre o alvo bem definido, que é o Senhor Jesus, fixando nossos olhos nele, não nas coisas desse mundo, para que assim a gente receba do próprio Cristo o prêmio que ele mesmo conquistou para as nossas vidas. Amém?